Olá para você que nos acompanha mais uma vez nesse debate aqui no Super Esportes, no Portal Uai, no YouTube, no Facebook, todas as páginas dos Diários Associados. E todas as segundas-feiras a gente troca uma ideia sobre algo relevante do esporte mineiro. Nessa segunda-feira vamos falar novamente sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, os reflexos dessa vitória do Atlético sobre o Bragantino e as semanas que virão com jogos de Libertadores e o Atlético com essa vantagem de poder se preparar mais durante a semana nos próximos compromissos aí em 3 semanas. Esta segunda-feira é um dia especial, o Super Esportes completa 20 anos, exatamente nesse 14 de setembro, e eu tenho o prazer de receber profissionais que estão com a gente de diferentes gerações. Eu e a Kellen Cristina, que já trabalha com a gente aí há 2 décadas, inicialmente no impresso, trabalhou no Super Esportes, um tempo no online, exclusivamente no online, está de volta ao impresso, mas hoje a produção, Kellen, é em todas as plataformas, não é isso? Também com o João Vitor Marques, que é setorista do Atlético no Super Esportes, no estado de Minas, e é um companheiro já desses últimos anos, assim como Humberto Martins, que trabalhou conosco, foi estagiário, hoje está na editoria de política, mas todas as semanas produz alguns textos para o Super Esportes, e é um prazer falar com vocês mais uma vez. Vou começar pelo João para falar dessa vitória do Atlético, João, sobre o Bragantino, numa partida em que não houve tanto brilho, né? Era um duelo contra um time da parte de baixo da tabela, está na lanterna depois dessa derrota para o Atlético Bragantino, mudou de técnico recentemente, e o Atlético não apresentou um futebol tão vistoso. O Sampaoli apresentou um time um pouco diferente, com um esquema diferente. Queria que você falasse desse 2-1 e dessas formações defensivas e ofensivas que foram se alternando durante a partida. Prazerão. Oi, Bruno, Kellen, Humberto, grande Embelbão. Muito bom receber você aqui pela primeira vez nesse nosso debate. Bom dia, boa tarde, boa noite também a todo mundo que está nos acompanhando. Essa aqui é a nossa 3ª semana seguida. Antes de falar sobre o jogo, queria também parabenizar a todo mundo que faz parte dessa história do Super Esportes. 20 anos, é um prazer estar aqui, nesses últimos anos. Sou mais novo aí e já aprendi bastante. Espero fazer parte dessa história aí por algum tempo. Bom, falando agora do que realmente importa, falando do Atlético, dessa vitória. O Atlético, como você disse, Bruno, não teve a melhor das atuações. Se a gente pensar em jogos em que o Atlético até perdeu, como contra o Botafogo, por exemplo, ele apresentou um futebol mais intenso, apresentou um futebol em que mais oportunidades foram criadas, mas é aquela velha história. Um time, para ser campeão brasileiro, se a gente pega o retrospecto dos últimos anos, não precisa jogar bem toda partida, mas precisa ganhar. E esse foi um jogo importante para o Atlético. Enfrentou um adversário mais fraco, realmente, e apesar de não ter jogado bem, ganhou. E é o que importava naquele momento, Principalmente agora que o Atlético vai ter um tempo maior para preparação, a gente vai falar sobre isso mais para frente. Foi uma vitória chave para as pretensões da equipe, especialmente porque adversários diretos tropeçaram. O líder internacional perdeu com 1 a mais para o Goiás. O Palmeiras, que poderia ter ultrapassado o Atlético novamente na classificação, empatou com o Sport. O Flamengo perdeu. Enfim, outros times daquela parte de cima da tabela tropeçaram. Pensando em campo, no jogo, o Atlético teve muitas alterações, Foi uma escalação que surpreendeu a gente em alguns aspectos. No gol a gente já esperava que o Everson fosse titular, O Rafael suspenso, o Vitor não veio de uma boa atuação na partida anterior contra o Santos. E o Everson jogou bem, o Everson me agradou, não foi tão exigido assim. Quando foi, fez o que pôde, mas para mim ficou muito claro, não sei se os companheiros concordam, a qualidade do Everson com a bola nos pés
para esse sistema de jogo do Sampaoli realmente pode fazer a diferença. O Rafael apresentou sim uma evolução, só que a qualidade do Everson, na minha avaliação, é um pouco superior nesse sentido. E eu imagino que o Sampaoli vai dar uma sequência maior ao ex-goleiro do Santos na titularidade do Atlético. Mas, taticamente falando, sobre essas mudanças do Atlético, a gente viu o Mailton como ponta direita. Era algo que a gente até já tinha publicado no Super Esportes. O nosso companheiro Túlio Kaiser já tinha antecipado essa intenção do Sampaoli há um mês. E o Mailton foi escalado pela primeira vez na ponta. A gente pensa ali, quando a gente vê essa escalação do Atlético, numa formação com 3 zagueiros. Sim, tinha 3 zagueiros jogando ali, que eram o Igor Rabelo pela direita, o Hever mais centralizado e o Júnior Alonso pela esquerda, só que o Júnior Alonso muitas vezes fez o papel de lateral esquerdo, jogou um pouco mais avançado ali pelo meio, com a Arana ainda mais à frente. Então foi um sistema que muitas vezes tinha apenas 2 zagueiros, 3 jogadores no meio e 5 na frente. E o Atlético, como sempre, se impôs, tentou ficar com a bola e conseguiu na maior parte do tempo, só que criou pouco. Em determinados momentos, principalmente ali no primeiro tempo, teve dificuldades de criação e achou a saída numa jogada de bola parada, numa jogada de escanteio. Eu até fiz esse comentário com amigos ontem, durante a partida, que o time da bola pelo chão, esse Atlético do Sampaoli, tem sido letal pelo alto. Nos últimos 5 jogos, fez 4 gols em jogadas originadas de escanteio. Então essa tem sido uma arma forte do Sampaoli, principalmente quando encontra adversários que têm marcado bem e que têm conseguido dificultar a criação atleticana. Então vamos ver se essa criação volta a ser eficaz pelo chão, como foi em jogos anteriores, agora que o time tem esse período maior de preparação. O Atlético vai ter aí uma semana até o jogo do próximo sábado, e enquanto isso os adversários vão jogar pela Copa do Brasil e pela Copa Libertadores, né? Os times... São 3 semanas, né, na verdade, 3 semanas cheias. Exatamente. Humberto, pegar a sua opinião sobre essa questão aí de resultado e desempenho do time, que nem sempre converge, né? Em alguns jogos do Campeonato Brasileiro, contra o Botafogo, boa parte do jogo com o Santos também, o Atlético tomou iniciativa e teve o controle do jogo, depois o placar desandou, mas em alguns jogos do Campeonato Brasileiro o Atlético fez boas atuações, mas foi surpreendido por um contragolpe, justamente porque se expõe muito, no caso do jogo com o Botafogo, e nessa partida especificamente, com essa mudança de esquema que o João falou, muitas alternâncias durante a partida, o time realmente só foi conseguir a vitória no final com a entrada do Keno, né, numa jogada individual. Como é que você analisa essa questão? Porque quando o time perde jogando bem, o resultado é sempre considerado, sempre pesa muito na análise, né? No caso de uma vitória com um jogo sem brilho, como é que você viu aí, vê essa alternância do Atlético, ora tropeçando em alguns jogos em que atua muito bem, ora com resultados mais apertados contra times em que se esperava uma vitória mais elástica? Olá, Bruno, Kellen, João, seres humanos leitores do Super Esportes, agora espectadores também, né? E nessa data importante de aniversário do site. Você faz parte dessa história, viu, companheiro? Oi? Você faz parte dessa história. Traz um pouco da audiência lá de Como Levade pra gente, viu? Terra boa, viu? O povo lá só sabe ler as figuras. Não, mentira, brincadeira. O Galo jogou a conta do chá ontem para ganhar de um time que estava na zona de rebaixamento, acabou caindo para a lanterna, como o João falou. Esse desempenho ele não vai ser aquele desempenho vistoso em todos os jogos, porque é um campeonato muito longo, são 38 rodadas, mas os 3 pontos foram muito importantes para as pretensões do Atlético no campeonato, sobretudo porque os adversários também tropeçaram e o Atlético não podia tropeçar ontem também, né? Era uma rodada que estava se oferecendo aí para o Galo dar essa arrancada, e ele até 40 minutos do segundo tempo não estava aproveitando essa chance.
O Sampaoli começou com aquela escalação que surpreendeu a todos, e uma surpresa já esperada, né, como acontece em todos os jogos. Eu gostei muito da participação do Everson, eu achei ele tranquilo, mostrou muita maturidade, é um jogador de 30 anos, a idade aproximada aí do Rafael, mas em alguns momentos ele me mostrou mais seguro do que o Rafael quando começou a ser escalado pelo Sampaoli. Talvez por já conhecer o treinador, por saber que ele veio com o aval do técnico, com essa responsabilidade de saber que chegou treinador. Eu gostei muito. O jogo em si foi muito xoxo. Até os 20 minutos não tinha tido nenhuma finalização de nenhum dos dois lados. Tava aquele jogo bem morno, nem o Atlético nem o Bragantino tinham chutado pro gol. A escalação, ela não sei se funcionou tão bem quanto o Sampaoli e o Jorge Décio esperavam, porque não teve aquele volume de jogo que teve em outros jogos, por exemplo, como contra o Santos. Contra o Santos, nos primeiros jogos, o Galo tinha finalizado muitas vezes, não sei o número exato agora, mas perdeu várias oportunidades. E ontem o Galo fez esse gol numa jogada de bola parada. Não criou muito e não ameaçou muito o gol do Júlio César, principalmente nos primeiros minutos de jogo. Tá bom, Humberto. Kellen, aproveitando para falar dessa sequência que o Atlético vai ter, o Atlético em 49 dias, né, teve 15 jogos, uma média aí quase de um jogo a cada 3 dias, e diferentemente dos adversários que têm compromissos pela Copa do Brasil, como Vasco, Santos, São Paulo, Palmeiras, Internacional, Flamengo, tem compromissos pela Libertadores. A partir dessa semana, desse meio de semana, o Atlético vai ter tempo para descansar e para treinar. Você acha que isso aí é uma deixa positiva para o Atlético? O Atlético tem um jogo a menos que seus concorrentes. É o momento de dar essa arrancada? Tem toda a condição de dar essa arrancada? Vai fazer diferença, na sua opinião? Olha, Bruno, pode fazer diferença, né? A gente teve o Flamengo ano passado, por exemplo, que disputava competições simultâneas e conseguiu levar as duas competições, o Brasileiro e a Libertadores. Então, em tese, é uma vantagem para o Atlético, mas eu acho que, além de ser uma vantagem em função do desgaste das outras equipes, os outros times, agora que eles vão ter que colocar à prova um grupo, né, fazendo competições de forma simultânea, e o desgaste físico, a possibilidade de lesão é muito maior. Então, assim, além disso, de olhar o lado de fora, é bom para o Sampaoli olhar o lado de dentro também. Porque ele, por exemplo, apareceu com essa ideia do Mailton, né, que o próprio João tinha falado aí, que a matéria do Túlio Kaiser já tinha levantado essa possibilidade. E até tem muita gente associando o Mailton à história do Mancini, que era um lateral direito também, com características ofensivas, e virou um jogador de meio para frente, até virar atacante na Itália, e o final da carreira dele foi como atacante. Então, assim, é a hora do Sampaoli pegar esse grupo que ele gosta de testar tantas opções, que às vezes a gente até se perde, que a gente já não pode, a gente imprensa, né? Já não pode acompanhar treino mais como podia antes, então a gente não sabe o que é que ele trabalha ali dentro da cidade do Galo. É uma surpresa a cada jogo, né, a escalação. Então é a hora que ele vai ter de treinar todas essas opções. Agora, uma coisa é o treino, outra coisa é o jogo, né? A prática é completamente diferente. Só que o Atlético vai poder, hoje eu vejo, por exemplo, com o Guga completando 7 jogos, e certamente agora ele fica, né, definitivamente. Então, entre o Guga e o Mariano, eu tendo a imaginar que é o Guga que vai ser o titular, sem ver treino nem nada, acompanhando só o histórico do jogador em si mesmo, embora o Mariano tenha chegado, imagino, João, não sei, por pedido do Sampaoli, porque ele chegou agora há pouco, né? E tem mais experiência, e o Guga já houve alguns contratempos de Guga em relação ao Flamengo, né, que algumas pessoas não gostaram muito, cantando música do Flamengo, comemorando título do Flamengo, enfim. Mas em termos de jogador em si,
eu acho que entre o Guga e o Mariano, eu acredito que agora com o Guga, sem essa possibilidade dele sair para o mercado brasileiro, não sei se ele teria tanto mercado no exterior neste momento, e se o Atlético abriria mão dele agora. E o meio-campo, com o Natan se recuperando, a possível volta até do Blanco, né, aos treinos e a possibilidade de jogar. Como que está essa questão do Blanco? Bom, ele já está em fase final de treinamento de transição, né? Na verdade, o Blanco já foi reintegrado ao elenco há algum tempo, ele tem treinado normalmente e ainda não foi a campo num jogo oficial por decisão do Sampaoli e da comissão técnica. Sim, até é um jogador de muita qualidade, que teve a carreira dele muito prejudicada nos últimos anos por lesão. Então, nesse momento que agora o Atlético vai ter 3 semanas, a semana inteira treinando e jogando no final de semana, pode ser o momento do Sampaoli começar a observar o Blanco nesse time também. Embora eu acho que aquele setor ali, em termos de volante, o Atlético está até... Não é o grande drama do Atlético, não. Não é um grande problema, não. O Blanco vai ter uma missão ali um pouco difícil para arrumar um lugar no time, mas eu gosto muito do estilo do Blanco. E essa volta do Natan para o time, e por fim o ataque, né? Que o Keno ontem, dentro dessa atuação do Atlético, que possivelmente foi a pior atuação do Atlético com o Sampaoli, até em questão de jogos em que ele perdeu, e ele jogou melhor do que ele jogou ontem em termos de adversário, né, que não era um adversário do primeiro escalão, apesar de todo o investimento que a Red Bull fez no Bragantino para esse brasileiro, não é um adversário que estivesse ali no primeiro escalão, um jogo em casa. Eu acho que era um jogo que ninguém imaginava que o Atlético fosse ter tanta dificuldade por esse contexto e pelo que o time vinha apresentando. Então, assim, dentro disso que a gente viu desse jogo contra o Bragantino, o Sampaoli, que ficou ali na tribuna xingando o jogo todo, que deu para acompanhar, eu acho que deu para observar de longe ali onde que vai ser que ele vai ter que atacar durante esse período. Então é a hora dele olhar não só para os adversários, né, como aproveitar esse tempo para olhar para dentro mesmo do time do Atlético. Agora, e João, aquilo que a gente... Pode Desculpa, Bruno, mas só aproveitando o gancho da Kellen, é aquilo que a gente sempre comenta na redação, quer dizer, na redação não, né, porque a gente não tem ido à redação por conta da pandemia, sim, por conta da pandemia que ainda está aí, muitos aparentemente acreditam que não, mas ainda está aí. É aquilo que a gente sempre fala, técnico bom aproveita tempo de treino. Se fosse um técnico pior que o Sampaoli, se não fosse um técnico que a gente entenda claramente a ideia de jogo, a proposta, talvez esse período de 3 semanas livres para trabalhos na Cidade do Galo e tudo mais não fizessem tanta diferença. Mas com o Sampaoli a tendência é que o time realmente melhore e arrume alguns problemas que apresentou nesses últimos jogos, né? Agora, Pode João, dizer, Bruno. Uma questão que vai ter que ser discutida nos próximos dias, possivelmente, é o futuro do Vitor, né? Com a chegada do Everson. Essa disputa aí com o Rafael, a tendência é que o Everson seja confirmado como titular, pela segurança que ele mostrou, e ainda sem ritmo, né? Levando em consideração que estava sem ritmo de jogo, muito tempo parado, mas num jogo não foi tão exigido, mas mostrou essa segurança. Você acha que é possível, nos próximos dias, o Vitor discutir uma saída antecipada dele do Atlético? O contrato que iria só até o fim do Campeonato Brasileiro, ele agora como terceiro goleiro do Atlético. Olha, Bruno, antes de falar especificamente sobre o futuro do Vitor, eu acho que é muito importante a gente frisar, e às vezes o torcedor que não acompanha tão de perto, ele não sabe disso, mas o Vitor é um cara que quem convive, quem o acompanha nos treinamentos, quem o acompanha nas partidas, enfim, nesses bastidores que a gente tem o privilégio de acompanhar mais de perto, sabe, o Vitor é um cara que é 100% de grupo. A gente precisa entender que o Vitor é um dos maiores jogadores da história do Atlético. Ele foi peça fundamental naquele que foi talvez o melhor momento da história do clube, de um clube centenário, de um clube que tem milhões e milhões de torcedores. Então, antes da gente avaliar o momento do Vitor, que realmente não é bom, e já não é bom há algum tempo, a gente precisa lembrar de toda essa história. O Vitor é um cara que mudou o Atlético de patamar, como gostam de dizer os torcedores do Flamengo. O Vitor é peça fundamental. E dito isso,
mesmo diante de todo esse cenário, o Vitor entende que o momento dele de brilhar no Atlético talvez já tenha passado. E eu digo isso conversando com pessoas que são próximas do Vitor, conversando com pessoas que estão ainda mais próximas desses bastidores. Então o Vitor entende que o momento talvez seja do Rafael, que o momento agora, na verdade, talvez seja até do Everson. Tanto é que ontem foi perceptível isso, né? O Vitor, reserva do Everson, que havia chegado há 3, 4 dias, foi lá, o cumprimentou durante a partida, ou elogiou, enfim, deu força ao companheiro. Isso é muito raro, por mais que seja algo esperado de um profissional, no futebol isso é muito raro, especialmente se a gente pensar nessa idolatria toda que o Vitor conserva. Mas enfim, o Vitor, sim, ele entende que existe a possibilidade, eventualmente, de ele sair para buscar novos ares, ou que existe também a possibilidade de, eventualmente, ele até se aposentar de uma vez. Essas possibilidades ainda estão na cabeça dele. A gente conversa com algumas pessoas que estão próximas, né, que relatam. O Vitor pensa em deixar o Atlético, pensa em se aposentar, pensa em, eventualmente, quem sabe, renovar o contrato até o fim do Brasileiro. Vai que o Atlético tá brigando pelo título e por que não deixar o Vitor ali de terceiro goleiro, eventualmente com um salário menor, para ter uma reta final e quem sabe conquistar o título brasileiro, que é o título que lhe falta com a camisa alvinegra. Então esse cenário ainda está muito nebuloso, não tem nada muito definido não, Bruno. Certamente isso vai ser definido em breve, porque o contrato está no fim, como você mesmo disse, mas o Vitor entende que esse ciclo pode ter acabado. Só que a definição mesmo, a gente só vai ver mais pra frente. É um impasse, né, Kellen? Humberto, um jogador que foi titular absoluto, ídolo da torcida, chegar a essa altura, já no fim do contrato, mas como o esporte de alto nível, ele tem as ambições dele, mas o lado pessoal dele nesse momento tem que ser deixado um pouco de lado, né? Pela preferência do treinador, claro, a preferência do treinador por outros goleiros, até pela dificuldade que ele tem de jogar com os pés. Ele nunca foi um goleiro, um exímio jogador tão habilidoso com os pés para fazer essa função que o Sampaoli exige tanto. E naquele jogo com o Santos, ele teve a infelicidade de tomar um gol por debaixo das pernas e naquela jogada que gerou o pênalti, ele deu um passe que não foi preciso e aí nasceu a jogada da penalidade. É um impasse, né? É complexo isso, né? Essa questão do Vitor, o Atlético, eu já fui setorista do Atlético e a gente sempre olha assim, essa condução de encerramento de carreira de ídolos, né? Eu lembro que quando o Marques encerrou a carreira, havia uma expectativa ou que houvesse um jogo para finalizar ali, né, aquela história do Atlético com o Marques, e não houve na época em que ele estava sendo desligado do grupo definitivamente. Então eu acho que esse cuidado é um cuidado que todo clube deve ter com seus ídolos, porque o Vitor, na verdade, desde quando o Cleiton já tinha ganhado a vaga dele, né, do ano passado, e depois veio o Rafael, e o Rafael, com justiça, estava sendo titular. E eu acho que mesmo o Michael, né, Kelly? Desculpa interromper, mas no começo do ano o Michael foi titular enquanto o Vitor estava à disposição. Não é algo que eu acho que ele esteja... pegou de surpresa o Vitor, né? Não é um processo que está ocorrendo. Mas que, como o João falou, o Atlético ele vem de uma história de grandes goleiros, né? O Atlético teve o Tafarel, o Atlético teve o Veloso, numa época que o time foi vice-campeão brasileiro, e até um time que é considerado, antes do time de 2013, era o time de 2001, que era considerado um time que era talvez um dos melhores times dos últimos anos do Atlético. E que tinha o Veloso, que também teve uma grande fase. Agora, o que o Vitor fez, é preciso que ele tenha esse lugar muito marcado assim, né, na história do clube e de respeito. Da instituição com ele e dos torcedores. Eu acho que não vai ser um jogo numa fase inicial de campeonato que pode apagar toda essa história, né? E eu acho que ele está muito consciente disso, porque ele como o João bem pontuou aí, e eu acompanhei desde a chegada do Vitor um pouco mais de perto, ele tem esse temperamento,
Ele não era aquele jogador que alimentava a competitividade, ele sempre foi esse jogador agregador, de acolher quem estava chegando, né, no Atlético. Eu acho que ele tem consciência dessa postura dele, e ele tem consciência que hoje o Atlético tem o Rafael, que eu até te falo, talvez fosse uma injustiça o Rafael perder a posição dele no time por causa de um jogo também. Porque o Rafael vinha tendo atuações muito boas e é um grande goleiro também. Mas quando o Sampaoli traz o Everson, que é um goleiro que ele já vinha pedindo há muito tempo, desde que ele chegou do Atlético, ele queria um goleiro com aquelas características, e o Everson chega após aquela partida contra o Santos, ficou muito claro que a partir daquele momento, pelo menos para mim, já ficou muito claro que seria o Everson o titular com o Sampaoli, né? Então o Atlético tem 2 goleiros ali para titular e reserva de um nível muito alto. E aí eu só lamento, talvez, pelo Rafael, que ele vai repetir a história que ele teve no Cruzeiro, que ele sempre foi um goleiro de alto nível e que ficou como reserva na ocasião do Cruzeiro do Fábio, e agora ele passa a ser reserva do Everson, sendo que ele é um goleiro com uma possibilidade de ser titular em qualquer clube do Brasil. E até do exterior. Eu acho o Rafael muito bom goleiro. Então ele vai, de certa forma, repetir nessa história. Agora, esse fim de carreira do Vitor, e até não há essa pressão de renovação de contrato em função de todo esse contexto, e as duas partes terem esse entendimento, eu acredito, não sei se ele tem alguma perspectiva de continuar no futebol, mas eu acredito até nessa possibilidade que o João falou, em função do brasileiro se estender até o final do ano, de haver uma prorrogação por mais 6 meses, né? Mas é preciso que o clube tenha esse cuidado, porque não é um jogador qualquer que está encerrando a carreira, né? Humberto, uma situação assim, para o Rafael também é desconfortável, né? Se fala muito do Vitor, mas é uma situação que o Rafael, se ele for confirmado como reserva, vai ficar uma situação desconfortável para ele, que jogou até então, e ele foi para o Atlético com essa perspectiva de jogar, né? O Fábio ainda tem contrato com o Cruzeiro, ele tomou essa decisão pela questão financeira, mas pela oportunidade, principalmente, de ser titular do Atlético. E agora, poucos meses depois de assumir o gol do Atlético, e ele já se vê nesse impasse também, né? A questão do Vitor nem se fala, né? Como é que você avalia isso? Se pode gerar alguma coisa, algum mal-estar? Porque o Vitor é de grupo, o Rafael sempre foi um jogador de grupo, mas no Cruzeiro ele tinha um ícone acima dele, e no caso do Everson, ele ainda vai construir essa trajetória no Atlético, né? A gente tem que analisar tudo de forma global. No caso do Vitor, não só pelo fato dele ser ídolo da torcida do Galo, mas também por ele ser um jogador de altíssimo nível, um jogador com várias passagens por seleção brasileira, um cara que participou de Copa do Mundo. O futebol, ele tem fases, o jogador passa por fases. O Vitor está numa má fase, mas isso quer dizer definitivamente que ele não sirva mais para o futebol? Ele tem que pensar em aposentadoria? Ele tem 37 anos. Ele pode jogar em alto nível ainda por mais alguns anos. Tem muita lenha para queimar. Tem do lado dele o exemplo do Fábio, que tem 39 anos, e não sei se pensa ou se passa pela cabeça de alguém falar em aposentadoria dele, né? Não sei se a gente tem que botar um ponto final na passagem do Vitor pelo Atlético e também na carreira do Vitor só por conta de uma má fase. O João acabou de falar aí que tem contato com pessoas que dizem que ele pensa nisso, mas ele tem também que pensar no futuro da carreira dele. Sobre o Rafael, é uma situação muito complicada, porque a decisão do Rafael de trocar de lado não deve ter sido fácil, sabendo que ele iria enfrentar a pressão de ambos os lados da torcida, tanto da torcida do Cruzeiro quanto da torcida do Atlético, e agora sabendo que ele pode passar novamente por uma fase dessa, de ser mais uma vez sombra, eu não sei se é justo com o Rafael, porque ele não fez por onde, não demonstrou nenhuma atitude ou nenhum mau desempenho em campo que o vá levar para o banco. Ele teve uma falha sim contra o Santos, mas é um jogador que vinha mantendo um nível de regularidade muito bom. Acredito que na era Sampaoli só o Rafael e o Arana que eu colocaria assim, jogadores que vêm mantendo uma regularidade, vêm fazendo partidas boas com sequência, e isso aí pode desanimar bastante o jogador para o futuro, né? Porque o jogador não é máquina, ele é ser humano, ele como a gente, ele é muito influenciado pela questão psicológica,
Eu estava pensando isso ontem com relação a outros jogadores. Por exemplo, quando você escala o Mailton na ponta, como é que fica o psicológico dos jogadores da posição, sabendo que eles estão sendo preteridos por um jogador que é lateral? Como é que fica a cabeça do Keno, que é um cara que chegou para ser a principal contratação do Galo na temporada, sabendo que ele está ficando no banco para um jogador que não é da posição? Como é que fica a cabeça do Marquinhos e dos outros jogadores da posição? Então o Rafael tem que trabalhar muito bem o psicológico dele, o clube tem que saber trabalhar isso muito bem, o diretor de futebol, o Matos, o Sampaoli, o presidente, os assessores do Rafael, a família, para que ele não vá baixar a bola. Acredito que não, mas isso tem que ser levado em consideração também. Ô Bruno, deixa eu só emendar aí num comentário que o Humberto fez, é que ao mesmo tempo a gente sempre cobra que os times tenham grupos, né, que tenham jogadores que eventualmente na ausência do titular não haja uma queda de rendimento da equipe. E isso num campeonato de longa duração, como é o brasileiro, é muito importante. Então, se o Sampaoli conseguir trabalhar isso, é uma grande vantagem que o Atlético vai ter, porque você tendo jogadores de um nível maior nas posições, você não fica refém só do cara que é titular. Você não vai se limitar aos 11 titulares. Então, existe aquela balança, né? Não pode desequilibrar. A questão de todos estarem conscientes de que é um grupo, é o papel de um grupo, né? E de ter como que administra isso individualmente no futebol, que é um esporte em que a vaidade, há tantos fatores que fazem parte do futebol ali dentro e fora de campo. Então pode ser um grande trunfo para o Atlético, e é o que a gente, como imprensa, cobra que os clubes formem times homogêneos, né? Então vamos ver como que isso vai se desenrolar daqui para frente. João, para fechar, é possível saída do Léo Senna do Atlético. No caso do Guga, completou o 7º jogo nesse domingo, não pode mais se transferir para outro clube da Série A. O Flamengo andou rondando o Guga, apesar de ter contratado um lateral direito para suprir o Rafinha. E o que você falasse dessa possível saída do Léo Senna, que chegou com o Atlético com um investimento de 4 milhões, um investimento alto, né? Era um volante que já estava no radar do Atlético antes mesmo da chegada do Sampaoli, mas ele deu o aval para a contratação e jogou aí nenhuma partida completa, ele jogou pelo Atlético e já está de saída, pode ser emprestado para o futebol italiano. Exatamente, Bruno. Essa situação do Léo Senna chama muito a atenção, porque é comum a gente pensar, né, nas indicações do Sampaoli, porque é um treinador que indica muita gente, e muitos desses caras que ele indica dão certo. Só que não é o caso do Léo Senna, né? O Léo Senna, se a gente pensar, por exemplo, no Santos de 2019, o Sampaoli insistiu, pediu, cobrou a diretoria a contratação do Cueva. E tempos depois o Cueva estava afastado, fora dos planos. E a diretoria do Santos fez um investimento alto. No caso do Léo Senna foi um investimento mais baixo, se a gente comparar com o Cueva, mas foi um cara que chegou sob indicação do Sampaoli. Assim, o Atlético já queria ele desde o início do ano, antes do Sampaoli chegar, mas o Sampaoli deu o aval, o Alexandre Matos foi lá e contratou o jogador por 4 milhões, pagou o Goiás por 80% e agora está se desfazendo do jogador que fez 3 partidas incompletas pelo clube. Então é realmente muito estranho. A gente pensa, por exemplo, que teve partida mais para trás, não lembro exatamente qual que foi a ocasião, em que o Atlético perdeu um volante, o Jair, e o Sampaoli preferiu colocar um lateral direito improvisado no setor ao invés de colocar o Léo Senna, que estava no banco. Então, o entendimento, para mim, é óbvio. A diretoria, a comissão técnica falharam muito claramente, né, na condução dessa situação. O empréstimo ou a venda, enfim, a transferência de um jogador que chegou há pouco tempo e pouco teve oportunidades, me parece muito estranho. Ok. Quer comentar, Humberto? Você tá mutado, hein, B? Nosso papel de jornalista, a gente tem que questionar. O Sampaoli, ele fez vários pedidos, como o João falou aí, não só do Léo Senna, mas também do zagueiro Bueno, que não tem sido aproveitado.
né? O Léo Senna gerou despesa, e cada jogador desse que chega, ele gera uma despesa para o clube. Não só com o passe, entre aspas, no caso do Léo Senna, mas com salário e etc., outras despesas. O técnico de futebol tem que ser teimoso, a gente sabe disso. Eu lembro do Filipão em 2002, todo mundo falava que o Ronaldo estava com a carreira acabada, e ele convocou o Ronaldo em 2002, foi penta, foi artilheiro da Copa. O Cuca, em 2013, em vários momentos foi teimoso contra o Newell's, ele tirou o Bernard e Tardelli para colocar Alexandre e Guilherme e deu resultado. Essa teimosia de técnico de futebol, ela muitas vezes, quando dá resultado, ela é bem vista. Mas será que o Atlético não está cedendo demais às pressões do Sampaoli? Isso tem que ser feito com muita responsabilidade. Por exemplo, é um técnico que chegou no clube alterando regras. Por exemplo, regra da coletiva de sexta-feira, que era a regra do clube, o Sampaoli chegou e falou, não dou entrevista. E isso tem que ser questionado também. As contratações de jogadores que ele simplesmente pede e depois não vai usar, como quem vai às compras e compra um tênis, não gostei, vou encostar ali na prateleira. Dispensas até também. Porque se você não gosta, você nem compra o tênis, né, Embe? Esse é um paralelo muito claro aí, né? Uhum. Quem é compulsivo compra e depois não usa. Pode ser uma comparação. Não, que ele é compulsivo é fato. O presidente já falou isso abertamente. Pois é, e jogadores, por exemplo, como o Dylan Borreiro, já se fala que é um jogador que não vai ser utilizado pelo Sampaoli. É um cara que chegou como grande contratação, tratado como joia, e não é relacionado, não é utilizado, e a gente não sabe se ele vai ficar no elenco. Casares é um cara que poderia estar sendo utilizado, precisava de um programa para falar só de Casares, mas é um cara que está recebendo o salário do clube e não é utilizado. O Bruno Silva também, que tinha boas credenciais, é um cara que quando entrou mostrou um bom futebol, mas para o Sampaoli já não serve, já vai embora para a chave. A gente tem que ver também, o clube tem que tratar com responsabilidade essa compulsividade do Sampaoli para isso não virar uma bola de neve. Ok, eu acho que por hoje a gente já se estendeu, passou um pouquinho do tempo programado. Em nome de toda a equipe, eu queria agradecer aos leitores, espectadores do Super Esportes por nos acompanhar nesses 20 anos aí. É importante sempre lembrar ao leitor que o papel da imprensa é muito mais do que tomar partido de clube. Nosso papel não é tomar partido de clube nenhum, é sim questionar, fazer um jornalismo responsável com o distanciamento dos clubes. E a crítica hoje ela é muito disseminada nas redes sociais, mas o importante é a gente ter a nossa convicção de que a gente faz um bom jornalismo, um jornalismo responsável, sem lados, sem clubismo. Isso é o mais relevante. O Super Esportes faz isso há 20 anos e eu tenho muito orgulho de ter começado como estagiário, repórter, e hoje ser o editor, está com a Kellen, que é uma pessoa que também tem uma trajetória brilhante no jornalismo e de muita ética, e trazer para a nossa redação e ajudar a formar profissionais como o João e o Humberto, que hoje são destaques na redação do Super Esporte do Estado de Minas, não só na cobertura esportiva, mas foram importantíssimos na cobertura dessa pandemia. E eu agradeço a todos que nos acompanharam mais uma vez nesse debate. Peço ao Humberto aí para fazer aquela chamada, Humberto, para o pessoal seguir a gente no Facebook, como é que é? No YouTube, como é que é? Essa Liga, galera, larga o dedo no joinha aí, se inscreve todo mundo. No portal UAI tem muito conteúdo bom, assim como esse, que vai vir daqui para frente. Espero ser convidado para os próximos e parabenizar todo mundo. Fique ligado que tem muita coisa boa aqui no Super Esportes. Valeu, Kellen. Valeu, João. Obrigado, Humberto, mais uma vez. E até a próxima semana com mais um debate sobre o esporte mineiro, o futebol. E a gente volta a se falar e a trocar ideia com o público também. Grande abraço a todos aí.